sempre será santo para sempre. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor sobre a minha, sobre a sua vida. Que o nome dele seja engrandecido em todo o tempo. E que nós, nesta manhã, tenho certeza que viemos aqui para buscar algo de Deus. Amém? E é muito bom quando Deus fala aos nossos corações. Eu fiz a abertura no domingo passado com esse versículo. E eu meditei nele durante toda a semana. Inclusive naquele dia, no domingo. E essa semana toda, esse versículo ficou sobre a minha mente. E eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Amém? Jorge, você está, Jorge? Amém? Senta aí pertinho da mamãe. Amém? Vamos cultuar o Senhor em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus em Isaías 43, verso 11, somente esse versículo, para nós meditarmos nessa palavra, que eu tenho certeza, eu vou dizer isso para a Bruna, depois ela pode, eu vou usar essa expressão, não é isso, mas que seja isso. Pode até virar a cara para mim depois. Mas o Senhor manda dizer para você isso. Você ainda não entregou tudo na minha mão. Você ainda age por você. Você ainda não deixou Deus trabalhar. Hoje o Senhor manda dizer isso para você. Deixe eu trabalhar. Tira a sua mão. Deixa eu trabalhar. Para trazer aquilo que a palavra de Deus em Jeremias 29:11 diz: eu que sei o plano que tenho preparado para vós, um plano de paz e não de mal, para entregar a você o futuro que você espera e a vitória que você espera. Deixa Deus trabalhar. Amém? Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Não faça nada pelas suas mãos. Porque quando fazemos pelas nossas mãos, a responsabilidade dela vem sobre nós. Somos nós que agimos. Ainda cantando aquele louvor do futuro, a gente fala assim, mas o nosso futuro depende muito do nosso presente e é a reflexão do nosso passado. Então, o que a gente vai viver amanhã é muito decorrente daquilo que nós estamos plantando hoje e daquilo que nós plantamos no passado. Então, vamos deixar Deus fazer o melhor para nós. Eu passei muitas situações na minha vida, mas muitas mesmo. E todas elas, teve uma delas que o Senhor me mandou sentar. Senta e espera. Era um momento difícil, ministerialmente falando, porque a igreja lá de cima fechou. Eu levei as coisas para casa, distribuímos tudo, e eu virei para Deus e falei para Ele assim, Senhor, e agora o que eu faço? Ele falou, senta e espera. Aquele momento para mim, quando eu levanto do sofá, quando Deus fala isso para mim, e eu vou até o guarda-roupa, olho para o terno e falo assim, nunca mais vou vestir isso, porque eu acho que eu fui reprovado por Deus. Um mês depois, Deus estava abrindo esse lugar para eu colocar a igreja. E qual foi a mão que eu mexi? Eu mexi em nada. Tudo foi direção de Deus. Aí a irmã viu um testemunho, tudo foi a direção de Deus. E
várias outras situações aonde nós precisamos deixar Deus trabalhar. Quando Ele fala senta e descansa, quando Ele fala descansa, é descansar mesmo. Descansa no Senhor, ou seja, deixa Ele fazer que Ele vai resolver. Ele vai resolver tudo isso. Eu ainda estava comentando com a pastora ontem à noite, eu disse para ela assim, Deus, Ele escolhe as pessoas para passarem por situações para que o nome dEle seja glorificado. E para que o nome dEle seja glorificado, nós vamos precisar viver aquilo. Para que no final a gente tenha um testemunho para dizer, foi Deus quem abriu essa porta, foi Deus quem criou esse meio, foi Deus que me deu esse caminho, foi Deus que abriu as portas para que eu pudesse entrar. Então nós somos frutos do testemunho de Deus sobre nós. Nesse texto ele fala, vós sois as minhas testemunhas. E para nós sermos testemunhas oculares daquilo que Deus faz, eu não quero viver da experiência dos outros. Eu quero ter as minhas experiências com Deus. E quando dizemos isso, dizemos que queremos aprender com Deus tudo aquilo que Ele tem. E Ele está trazendo para nós essas experiências. Amém? Ora, nós só não sabemos viver em quantidade. Nós não sabemos mais viver. Eu queria te fazer uma pergunta. Não é somente a Giovana que está desse jeito. Muitas outras igrejas estão assim também. O que eu queria que você observasse nessa manhã é por que o show do Gustavo Lima está lotado e a igreja está vazia. Qual é o atrativo de lá que não tem dentro da igreja? Porque você está oferecendo o que existe de melhor na face da terra, no universo, que é o nome de Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, mas as pessoas não querem isso. Amém? As pessoas não querem, mas nós decidimos querer. Nós queremos estar na presença de Deus. Nós queremos louvar a Deus. Nós queremos adorar a Deus. Nós queremos fazer com que o nome dele seja glorificado. Nós somos as testemunhas dele. Amém? Se somos as testemunhas dele, vamos deixar Deus agir sobre as nossas vidas. Amém? A palavra de Deus aqui está dizendo assim, olha, no verso 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Amém? Isaías 43, verso 11. Amém? Eu vou fazer assim hoje, depois você não me leva a mal, mas você está me entendendo o que eu estou falando? Amém? Porque Deus, Ele quer fazer, Ele quer, quando a gente vem para a casa do Senhor, Senhor, eu queria que o Senhor me desse uma resposta, mas a resposta que Deus dá para nós, não é aquela que a gente quer, é aquilo que a gente precisa, para que a gente tenha uma vida. Então a gente tem muito por hábito trazer as nossas preocupações. Jesus, Ele disse lá no livro de Lucas, capítulo 12, se não me falha a memória, quando Ele fala, não andeis ansiosos por nada, por coisa alguma, porque a ansiedade é sinal de insegurança. Então Ele diz para mim e para você, não andeis inseguros, tenha certeza e convicção daquilo que Deus tem para você. Amém? Amém, Jorge? Não, Jorge está impossível. Não, deixa ele, pode ficar em paz. A gente precisa ouvir mais. Amém? Amém? Vamos deixar Deus trabalhar, vamos deixar Deus fazer a sua obra. Não ficar ansioso, não fique inseguro, tenha convicção, tenha certeza daquilo que Deus tem. O tema dessa mensagem hoje é sem saída. Esse versículo mostra para mim e para você que nós não temos outra saída. Nenhum ser humano tem outra saída. Eles podem buscar a solução. Solução é diferente de saída. Solução é você ir lá e tomar uma, é você ir lá e vender alguma coisa. Solução é algo que você acha que vai trazer um resultado positivo para você. E saída é você sair da situação na qual você se encontra. Sem Jesus é sem saída. É isso que esse versículo está dizendo. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Não existe outro Salvador. Eu vi um vídeo que foi, acho que foi o que deu um toque assim na minha mente.
abriu o meu entendimento quanto ao judeu, por que ele não aceita Jesus. É a cegueira espiritual. Deus cegou o seu entendimento para que eles não atrapalhassem o plano de Deus, porque se eles aceitassem a Jesus na época, Jesus não viria para nós. Mas o judeu, ele disse assim: nós não acreditamos que Jesus Cristo seja o Messias. Jesus é o nome dele, Yeshua, e Cristo significa Salvador. Jesus é a única salvação. Ele disse assim: nós não acreditamos, porque para ser o Messias que nós estamos esperando, ele precisa ter 5 características. E ele citou as 5 características que o Messias precisa ter. Só que quando ele citava as 5 características que o Messias precisava ter, eu olhei para ele dizendo, e eu vendo as características em Jesus. Você está entendendo? Tudo que ele estava falando estava em Jesus. Ele disse sobre a Torá, ele disse sobre as leis, que ele precisa obedecer às leis. Onde foi que Jesus desobedeceu às leis? Amém? Ele precisa ser o Filho de Deus vindo do céu. Onde foi que Jesus não veio? Então, tudo que ele dizia, ele confirmava a minha fé, mas ele não consegue enxergar. Assim como existem muitas pessoas que conseguem andar na rua, mas eles não conseguem enxergar Jesus. Não conseguem enxergar Jesus. Tem pessoas dentro da igreja que não conseguem mais enxergar Jesus. Eu não estou vendo mais Jesus, mas você não vai ver, mas você vai sentir a sua presença. Você vai sentir quando ele tocar em você. Amém? Você vai sentir quando ele fizer algo especial sobre a sua vida. Você vai sentir quando Deus tocar na sua família. Você vai sentir a sua presença. Eu tenho certeza disso. Glória a Deus. A palavra de Deus fala sobre você estar sem saída. Quantos de nós não já vivemos esse momento? Quantos de nós já não vivemos isso? Olha, agora eu acho que não tem mais uma saída. A palavra de Deus no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim que Deus tem um caminho no meio da tempestade. Quem que olha para uma tempestade e não se vê sendo sucumbido por ela? Quem olha para uma tempestade e não se vê voando nos ares por causa da tempestade? Quem olha para a tempestade e não vê o fim de tudo? É a mesma coisa quando você olha para o povo lá do Rio Grande do Sul. Você imagina você sair de manhã para trabalhar e à noite ou no dia seguinte você não ter mais casa, você não ter mais documento, você não ter mais família. Tinha pai e perdeu, tinha mãe e perdeu, tinha filho e morreu nas águas. Você imagina o desespero do coração, da alma de uma pessoa como essa? A luta que eles estão vivendo, irmãos, pastores que viram suas igrejas sendo arrastadas, irmãos, perdeu irmãos dentro da igreja. Então você olha assim, alguém diz e pergunta: onde estava Deus? Onde está Deus neste momento? Ele está no mesmo lugar onde nós o colocamos. Porque muitas pessoas convidam a plenitude de Deus para participar da sua história, mas outras não. Outras escolhem divindades, outras escolhem aquilo que eles querem. Eles chamam, eles invocam os demônios. Depois que a consequência pela sua busca vem, eles querem dizer que foi Deus culpado, mas foi ele o culpado. Foi ele que abriu a brecha, foi ele que abriu a porta. Então há uma consequência geral. Todo o povo sofreu pela inconsequência. Ora, está chovendo bastante, as pessoas vão lá e ainda abrem barragens. Ou seja, o problema já não é o suficiente. Tem que abrir outra porta para destruir mais ainda. Isso traz uma reflexão para nós, queridos. Se nós estamos vendo o sofrimento deles, é para a gente observar na nossa vida e ver assim: olha, Deus tem agido sobre nós, Ele tem aberto com portas do céu para que sejamos abençoados. Amém?
Ele nos deixou vivos até o dia de hoje, para a glória do nome dele. E quando você olha para o seu passado, vê se existe situação que trouxesse você até o dia de hoje, não fosse a mão de Deus. Quantas vezes você não disse que está tudo acabado, e Deus foi lá e criou um meio de fazer, não, vou te colocar nessa estrada, nesse caminho. E quantas vezes Deus disse para mim e para você, por onde você for, eu serei contigo. Quantas vezes nós ouvimos Deus falar isso? E nós insistimos em agir por nós mesmos. Depois vem a consequência, assim como veio para eles, vem para todos. Olha para a pandemia. A pandemia foi algo terrível que aconteceu no mundo inteiro. E muita gente não aprendeu. Porque se você não consegue ser sensível ao sofrimento dos outros, como que você vai ser sensível para entender o que Deus está ministrando nos nossos corações? Se endurecemos o nosso coração para coisas tão terríveis, como vamos amolecer o nosso coração para Deus? O sofrimento não deveria se chamar sofrimento, mas deveria se chamar a próxima aula. Porque é isso que o sofrimento traz para a gente, um ensinamento, para a gente aprender a viver em Cristo. Porque se Ele diz que você é testemunha, você vai precisar ser testemunha de verdade. Porque senão vai ser igual ao testemunho de Jeová. Ele diz que é testemunha, mas nunca viu o agir de Deus. Se nunca viu o agir de Deus, você não pode falar nada. Quem é que pode ser testemunha de algo que acontece no mundo se ele não viu? Ele precisa ver para crer. Ele precisa ser um Tomé, muitas vezes. Não, eu preciso ver para crer. E se você precisar ver para crer, Deus vai aparecer para você. E vai dizer, vai chamar você de Tomé também. E vai dizer assim, agora você põe a mão aqui do meu lado, para você ter certeza de que eu sou Deus na sua vida. Amém? Pela manhã agora, Deus ministrava no meu coração a vida de Neemias. Neemias, ele vivia numa condição onde ele não poderia fazer nada. Repete comigo, não poderia fazer nada. Ele não podia se mover. Ele não poderia sair da posição que ele se encontrava. Porque ele era responsável por servir o rei. Ele era responsável por evitar a morte do rei. Ou seja, ele tinha que se colocar na posição do rei para morrer. Ele deveria ser o escudeiro do rei. E um escudeiro do rei, uma pessoa próxima do rei, ele não poderia sair de perto dele. Não poderia sair de perto dele. Mas ele recebeu uma notícia de que a cidade onde ele estava, dos seus pais, estava destruída. Não tinha mais saída. Por quê? Porque as pessoas que estavam lá, o prazer delas era domínio. Então elas queriam que a pobreza, quanto mais pobreza, mais fácil fica o domínio. Quanto mais pobres somos de oração, mais fácil fica o domínio do diabo. Quanto menos nós jejuamos, mais fácil fica para o diabo dominar. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais distante do diabo nós ficamos. Então Neemias, ele não tinha condições de sair daquela posição e ir para a reconstrução de uma cidade, de uma moral, de um povo. Ele não tinha condições para fazer isso. Mas a Bíblia diz que o seu coração fica abatido. E nesse abatimento do seu coração, o seu rosto também fica abatido. E aquele que se aproximava do rei não podia se apresentar diante dele triste. Não podia se apresentar diante dele com dificuldades. Ele tinha que se apresentar diante do rei com um sorriso no rosto, pronto para morrer. E o rei, quando olha para ele, ele não olha para Neemias, para o seu semblante, mas ele enxerga a alma de Neemias na sua frente.
Ele diz: essa tristeza não é outra, senão a tristeza da alma. E eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus pode saber nessa manhã que há uma tristeza na sua alma. E o rei é quem vai entrar com a providência. O rei é quem vai trazer a solução. O rei é quem vai abrir o caminho. O rei é quem vai abrir as portas. O rei é quem vai trazer a reconstrução da cidade. O rei é quem tem o domínio sobre todas as coisas. O rei é quem manda em tudo. Vira para a pessoa que está ao seu lado, atrás de você, e diz para ela: o rei é que manda em tudo. O rei é que manda em tudo. Amém, querido? O rei é que manda em tudo. Manda em mim, manda em você. Jesus é o rei, ele é que manda. E quando Neemias se apresenta nessa condição, Deus toca no coração do rei e pergunta o que acontece. E não era lícito que um servo falasse com o rei sobre os seus problemas. Nós vemos o caso de Esther, quando ela vai se apresentar diante do rei. O rei levanta o cetro e autoriza a sua aproximação. Quando ele levanta o cetro e ela se aproxima, ela pode dizer para o rei aquilo que ela está sentindo. E eu quero dizer para você nessa manhã, hoje, você pode falar para Deus exatamente o que você está sentindo. Peça o que você precisa. O cetro está estendido, a porta está aberta, o rei se apresentou diante de você. Pede aquilo que você precisa, aquilo que anseia a sua alma, porque no exemplo de Neemias, ele viu que ele estava triste, a sua alma estava abatida, e não é outra tristeza senão da alma. E ele pergunta: o que te abate? Porque te abate a minha alma. O rei Davi escreveu: porque te abate a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvaremos. O que foi que ele quis dizer? Há uma saída em Jesus Cristo. Há sempre uma saída em Jesus Cristo, pois Ele é o único Salvador. Aleluia. Ele é o único que salva, que cura, que liberta. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Quando ele olha para Neemias e ele pergunta: o que você precisa? O que você precisa? Quando ele pergunta o que você precisa, não é para dizer: não precisa de nada, não, Senhor. Não, é para você dizer o que você precisa. É para você contar o que está acontecendo. E Neemias começa a relatar para o rei o que estava acontecendo. A cidade onde estão sepultados os meus pais está destruída. A minha família, a minha história está destruída. E eu preciso reconstruir a minha história. Louvado seja Deus. Quando ele diz: eu preciso reconstruir a minha vida, preciso reconstruir a minha história, o rei pergunta para ele: do que você precisa? Eu preciso de um caminho livre. Eu preciso que Jesus seja o caminho, a verdade e a vida. Que não seja outro caminho que não seja Jesus. Que não seja outra verdade que não seja Jesus. Não seja outra vida que não seja Jesus. E com Jesus, louvado seja Deus. Eu preciso de matéria-prima, eu preciso de condições, eu preciso de madeira, porque eu quero reconstruir uma cidade, e eu vou precisar da presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso, porque eu posso construir paredes, eu posso construir portas, eu posso edificar cidades, mas as vidas precisam de Jesus, as pessoas precisam de Jesus. Não existe outro caminho se não for através dele. Bendito seja o seu nome, Senhor, em todo tempo. As famílias precisam de Jesus. Aleluia. E eu sinto na minha alma isso. Quantas famílias fecharam as portas para Jesus? Quantas famílias fecharam as portas para Jesus? Tem coisas que aconteceram lá atrás. É bom você ver a história dos outros, que você vê algumas coisas que você pode usar. Coisas que aconteceram séculos passados podem estar se refletindo nos dias de hoje.
porque não conhecemos a história. Então nós ficamos em luta e de luto por tudo, porque nós não sabemos o que fazer. Neemias, a primeira coisa, algumas coisas que ele fez, mas uma delas foi sentar, chorar, lamentar, orar e jejuar. E quando ele levanta e ora, ele ora assim: Senhor, lembra dos meus pais no passado, os pecados que eles cometeram contra ti lá no passado. Perdoa, Senhor, através da minha vida, perdoa a ofensa deles, mas nos dá uma oportunidade nova para que nós venhamos a viver. Porque eu não tenho culpa do que meu pai fez, do que meu avô fez, do que meu bisavô fez, do que meu trisavô fez, que a geração passada fez. Mas eu só não posso trilhar os mesmos caminhos que eles trilharam. Eu preciso trilhar o caminho que Deus estabeleceu para as nossas vidas, para que a consequência do que aconteceu com eles também não venha sobre a minha vida. Amém? Então nós precisamos olhar para Jesus. Espero que você esteja entendendo nessa manhã o que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Espero que isso bata dentro do seu coração de uma forma muito especial. Amém? Quero que Deus faça algo essa semana em sua casa. Essa semana. Eu ouvi o que você disse. E Deus falou para mim: não fala nada. Deixa eu hoje. Deus falou para mim: Senhor, como é que eu vou falar? Deus falou: deixa eu agir. Ele vai fazer algo. Ele vai fazer algo. Tenho certeza disso. Algo que vai te surpreender. Porque quando nós olhamos para as nossas vidas, quem éramos nós antes que Jesus chegasse? O que era nós? Será que nós éramos melhores? Eu posso dizer para você com toda certeza: eu não sou melhor do que ninguém, nem era melhor do que ninguém. Ainda acho que era pior do que os outros. E para que Deus fizesse algo na minha vida, Ele precisou me quebrar. E essa quebradeira foi necessário que tivesse uma pessoa estruturada do meu lado, para que eu pudesse auxiliar, que pudesse me auxiliar nessa quebradeira. Porque não foi fácil. Não foi fácil para ela. Eu posso falar aqui um monte de coisa, um monte de vezes, aquilo que Deus fez na minha vida, mas jamais passa na minha mente o que foi que ela viveu. Então a gente tem um pouco de experiência para experimentar aquilo que Deus queria fazer. Ela tinha um sonho, e que para Deus trabalhasse nesse sonho e entregar para ela o sonho dela, era necessário me quebrar. E eu poderia dizer para ela hoje assim: é esse o sonho que você tinha para mim? E ver eu quebrado, e ver eu moído. Não, mas o prazer dela, tenho certeza que hoje, é ver eu fazendo aquilo que era o sonho dela. Para você se tornar uma pessoa melhor, para você aprender em Cristo, para você crescer na graça e no conhecimento de Deus, para você se tornar um marido melhor, um pai melhor, um homem melhor da sociedade, para que você seja diferente. Então Deus precisou fazer esse processo na minha vida. Eu posso dizer para você que existem pessoas que não precisam do que eu precisei. Só para você ter uma ideia. Tem pessoas que Deus começa o processo, elas já se rendem e Deus já faz. Comigo ele teve que, foi gradativo, foi um dia após o outro, uma quebradeira após a outra, para ensinar como é que eu deveria agir. E é assim até hoje.
E depois que você aprende, você não quer largar mais. Esses dias eu falei para a Nete, a gente não sabe viver em outro lugar. A gente não sabe fazer mais outra coisa. Amém? Já está enraizado nas nossas vidas. O ser crente. Já não cabe para a gente falar assim, vamos lá no show disso, ou vamos lá no pagode, vamos lá. Se falar para mim, vamos lá no pagode, falar, é o culto ao Deus pagão, é a igreja do diabo, não vou. Então, na minha mente já vem tudo isso. Então, eu sei o que acontece, eu sei o mundo que eu vivo, e não abro mão daquilo que Deus está fazendo, não abro mão daquilo que Deus vai fazer. Existe uma promessa, quem foi que fez a promessa? Se foi Ele que fez a promessa, então segura a onda. Amém? Segura a onda, porque Deus Ele vai fazer, Ele vai cumprir com a sua promessa. Tudo aquilo que Ele disse, Ele cumprirá. Porque Ele é fiel e justo para isso. Se Ele disse assim, fora de mim não existe salvação, não existe salvação. Não existe solução sem Cristo. Amém? Você quer vencer? Vença com Ele, com Cristo. Você quer ser vitorioso? Seja vitorioso em Cristo. Deixa Deus trabalhar. Amém? Porque senão, sabe o que vai acontecer? Deus quer os dois lados. Mas já não é o suficiente, não, ele vai quebrar os dois lados. E aí fica mais difícil. Por exemplo, quebra o pé direito de um e quebra o pé esquerdo do outro. Como é que anda? Tem que apoiar um no outro. Entendeu? Se apoiar em mim é disso que Deus está falando hoje. A nossa revolta, o nosso coração, ele arde em ira. O nosso coração é revoltado. E é com isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque senão Deus ele traz a juízo todas as coisas, de um lado e do outro. Se nós dissermos assim, Senhor, trata com fulano, Ele vai tratar só com fulano. Mas o tratamento vai trazer um ensinamento para nós. Se eu agir me rebelando contra Deus, Deus vai tratar com o fulano, porque esse foi um pedido seu, e vai tratar com você, porque ele cumpriu aqui. E aí vai ficar mais difícil. Voltando a Esther, quando Mardoqueu pede para ela, e ela manda um recadinho para ela, eu vou ver se eu entro na presença do rei, e se tiver que morrer, eu vou morrer. Aí Mardoqueu manda um recado para ela. Fala, não se preocupe com isso, porque se você não fizer, de outra parte, a solução de outra parte virá. Não pensa que é só com você. Você vai sofrer o dano também. Não pensa que você vai ficar fora, não. Eu vou sofrer e você vai sofrer aí também. A consequência ela vai vir para todos. E quando veio o livramento também veio para todos. Amém? Então eu quero que você se coloque de pé, eu quero orar. Amém? Amém? Gostaria que a pastora me abriu as pernas para mim. Amém? Pode pegar. Espero. Aleluia, Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Senhor, nesta manhã, eu oro, Senhor amado, por cada família, Pai. Que o inimigo, Senhor amado, tem trabalhado fortemente e trazendo, Senhor amado, situações para a destruição da família. Pai amado, neste momento, Pai querido, mesmo que o alicerce esteja minado, mesmo que as paredes estejam balançando, mesmo que o teto corra o risco de cair, Pai. Nós queremos orar por Ti, ó Pai. A Ti, ó, para que o Senhor venha trazendo firmeza no alicerce, a firmeza
firmeza das paredes, ó Pai. Para o sustento do telhado. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós queremos repreender, ó Deus, toda ação de destruição, toda palavra, Senhor amado, todo conselho maldito, todo conselho que não vem da tua presença, toda palavra, Senhor amado, que vem direcionada, Pai amado, contra a tua palavra, Senhor amado, todo conselho que vem para desejo humano, eu quero repreender nesta manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu quero repreender, Senhor amado, toda desunião no casal. Irmãos, existem casais que temos orado por eles, ó Pai. Abençoa, Senhor amado, entra com a tua providência. Entra, Senhor amado, com a tua ação, ó Pai. Faça com que essas vidas tenham um encontro glorioso contigo. Manifesta, Senhor amado, sobre eles o teu poder, Pai. Entra na sua casa, entra na sua vida, balança, Senhor amado, alicerce, mexe com as estruturas, ó Deus, e manifesta, Senhor amado, o teu poder, Pai. Não para que o nosso nome seja blasfemado, não para que o nosso nome seja conhecido, mas que o teu nome seja glorificado. Toda enfermidade, toda inflamada do maligno, toda obra das trevas, toda obra de macumbaria, magia negra, arma de bruxaria, nós repreendemos nesta manhã em nome de Jesus Cristo e abençoamos a sua casa, abençoamos a sua vida, abençoamos a sua história. Pai, maravilhoso desejo de ouro que foi estabelecido dentro dos lares, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Quebra, Pai amado, toda a idolatria, quebra, Pai amado, tudo aquilo que não é para ti, Pai. Abençoa os vizinhos da esquerda, da direita, da frente, de trás, Pai amado, de cima, e vai abençoando, vai se movendo, Senhor amado, sobre este lugar, sobre esta rua em Ilhabela, Pai amado, do seu começo ao seu final, vai alcançando as casas, vai alcançando as famílias, Pai amado, vai restaurando lares, Pai amado, vai repreendendo todo espírito de contenda, todo espírito de discussão, todo espírito de separação de casais, nós repreendemos nesta manhã e abençoamos a cada lar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós abençoamos, Pai. Aleluia, Jesus. É para que o teu nome seja glorificado. É para que o teu nome seja exaltado, Deus. Manifesta, Senhor, a tua graça e a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Onde tiver resistência, Aleluia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida. E todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento que eu vou louvar o Senhor. E por gentileza não esqueça do pastor, amém? Não se esqueça. Feche as brechas dentro do seu lar. E tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Amém, Jesus.